Mateus 27, quantos tem, digam amém. O texto é longo, mas eu peço a você que não perca ele em nenhum dos seus pontos, para que você entenda 3 ou 4 coisas que eu quero lhe apontar aqui. Diz assim, verso 33: E chegando no lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os seus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Agora veja comigo a palavra de Deus em 2 Coríntios. Leia comigo o que está na tela, capítulo de número 1. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Diga amém. Diga para alguém que está ao seu lado: foi por você. Diga isso para pelo menos mais 4 pessoas: foi por você. Houveram 3 momentos marcantes na vida de Jesus. 3 momentos nesses 3 anos e meio que resumem quase que tudo aquilo que ele veio fazer. O primeiro deles é o deserto. Não é o Jordão, é o deserto. Porque qualquer um consegue passar pelo Jordão, mas poucos conseguem sobreviver ao deserto. O Jordão é onde o Espírito Santo te unge, ele te capacita. É quando ele ativa em você aquilo que Deus havia te enviado para receber. Unção para despedaçar o jugo, unção para curar os cegos, para libertar os cativos. É o momento onde Deus realmente te ativa, deixa você apto para fazer o que Ele te mandou fazer. E qualquer um consegue passar por isso, mas é necessário provar que você não usará o poder certo para as coisas erradas. É necessário você provar que Deus, Ele ungiu você, porque Ele pôde confiar em você. E é no deserto onde você não transforma pedra em pão, onde você não usa o poder certo para as coisas erradas, onde você prova para Deus que Ele não errou quando Ele te escolheu. E poucos conseguem sobreviver a esse teste. Depois do deserto há uma fase onde nós vemos sinais, maravilhas, mas todas elas são coisas que acontecem para que ele vá para o Getsêmani.
Tudo que houve antes foi para que ele chegasse no Getsemane. Então, a segunda fase marcante da vida de Jesus é o jardim. E no jardim, ele mais uma vez resiste usar o poder. Ele resiste usar o poder para fugir do propósito. Ele se entrega ao propósito. E aí é finalmente, quando ele está no Gólgota, que ele usa todo o seu poder de uma vez só. Quando ele usa tudo aquilo que ele tinha para continuar andando e sobrevivendo. O jardim do Getsemane é um lugar lindo, é um lugar onde você vê lindas oliveiras, mas é um lugar onde a beleza não pôde ser contemplada, porque Jesus ali chorou. A visão que você tem da cidade de Jerusalém é algo lindo, é algo que você ficaria sentado ali por horas admirando. Árvores antigas, robustas, a beleza dos seus troncos, a beleza dos seus galhos, é algo que você nunca viu igual, parece que foi entalhado à mão. Mas ele não admira essa beleza, ele chora. Ele chora em um lugar belo, assim como muita gente chora em um lugar belo. Uma bela casa, mas você chora. Um belo trabalho, mas você chora. Um belo corpo, mas você chora. Uma bela vida, mas você chora. Chora porque só você sabe do que está acontecendo e só você sabe do que está para acontecer. É no jardim de Getsemane onde a gente aprende que muitas vezes para sobreviver você tem que separar crentes de crentes. Não é separar o ímpio do crente, é separar crentes de crentes. Deixar 8 de lado e com 3 ir mais adiante e ir orar à parte. Porque nem todo mundo consegue ver o seu choro, quando você é a pessoa que costuma enxugar o choro de todo mundo. Nem todo mundo consegue ver você fraco, quando você é a pessoa que fortalece todo mundo. Nem todo mundo consegue aceitar que você tem um lado humano, porque você apenas se mostra como um super-herói. E quando essas pessoas veem que você tem um lado humano, apesar de ter um lado divino, elas começam a cogitar não te ouvir mais, porque elas começam a pensar: como que você pode ser tão bom para entregar força, enxugar lágrimas, e você não consegue se ajudar? Então, às vezes, para a gente poder ser útil para pessoas, temos que separar crentes de crentes, deixar os imaturos de lado e os maduros. Pedro, Tiago e João, vamos comigo um pouco mais adiante, e ainda mesmo assim, lá ele foi um pouco mais adiante. A Bíblia diz, ele foi um pouco mais adiante orar, e ele foi, por 3 vezes ele foi orar, e ele voltou, e quando ele voltou, ele viu os discípulos dormindo, e ele ficou triste, e ele foi orar de novo, e ele voltou, e eles estavam tristes, até que na 3ª vez ele foi e voltou, e não ficou mais triste, porque o apoio que ele queria receber, e ele não havia recebido dos homens, ele recebeu dos céus. Tudo que ele mais queria era alguém que compartilhasse sua dor, porque a alegria compartilhada aumenta, a dor compartilhada diminui. Quando você chora com alguém, a sua dor é amenizada. E às vezes você não consegue ter alguém que chore com você, pela razão que alguém não vai conseguir chorar com você. Vão tentar falar, negociar. Já parou para ver que há pessoas que, se você tentar explicar a situação, ao invés deles chorarem com você, eles vão tentar justificar ela. Não, mas é melhor que isso aconteça. Não, mas é melhor que as coisas sejam desse jeito. E você não quer que ninguém converse ou negocie com você, porque não tem como negociar. É doloroso. Sabe o que é você sofrer uma dor que você não quer contar para ninguém, mas ao mesmo tempo quer? Não quer contar porque, se você contar, alguém vai tentar negociar com você para te fazer entender que as coisas têm que acontecer assim, mas você não quer que elas aconteçam assim, porque você sabe, é doloroso demais. Então você não quer contar para alguém, porque você não quer que ninguém negocie com você, você só quer que alguém chore, porque se alguém chorar com você, você se sente aliviado. Mas é difícil você achar alguém que só chore.
É difícil você achar alguém que fique de boca calada na hora da dor e não tente negociar com você, olha, mas Deus sabe o que faz. É difícil você achar alguém que simplesmente chore. E ele procurou alguém que apenas chorasse e orasse, mas eles não deram conta de chorar, não deram conta de orar. A força que ele queria receber, ele não recebeu deles. Mas a Bíblia diz, ele foi um pouco mais adiante, e um anjo apareceu, e o anjo o fortalecia, e o Getsemane é o lugar onde a gente aprende que tudo aquilo que a gente não consegue receber do homem, se a gente for um pouco mais adiante, a gente recebe de Deus. É o lugar onde a gente descobre que aquela ajuda, o apoio, o valor que nós queremos receber das pessoas, o abraço materno, o abraço paterno, o amor, o carinho, a dedicação, o cuidado, as palavras boas, a generosidade, a provisão, a mão estendida, o abraço, o ombro amigo, tudo aquilo que a gente queria receber aqui de baixo, a gente não recebe, a gente ainda tem condição de receber lá de cima. Não vem no mesmo formato, não vem do mesmo jeito, não é um abraço, mas você se sente abraçado, não é um aperto de mão, mas você se sente ajudado, não é um ombro amigo onde você encosta, mas você sente que depois que você passou horas chorando e você passou horas orando, você teve alguém ouvindo a conversa no quarto com você, alguém que esteve fortalecendo você, não estava ali fisicamente, não estava ali passando a mão nas suas costas, não estava ali acariciando a sua cabeça, mas você sente no seu espírito aquilo que você queria sentir com o corpo, e aí você aprende exatamente como sobreviver. Você aprende que a sobrevivência às vezes depende de você ir um pouco mais adiante sozinho. E eu te diria que o Getsemane te ensina a sobreviver para que você sobreviva amanhã seguinte. Porque se você sobreviveu à noite indo além sozinho, de manhã você vai sobreviver carregando a sua cruz sozinho. Haverá ajuda, isso é inquestionável. Deus há de enviar Simão Cirineu, mas a razão que você precisa entender é que Deus te preparou num processo de solidão para que você entendesse que até mesmo a provisão, ela às vezes vem por curto tempo, a curto prazo. A Bíblia diz de Simão Cirineu que ajudou Jesus, e ele é de uma região longe, ele é de uma região distante, ali do continente africano, e ele vem de muito longe, apenas para que ele pudesse carregar a cruz, sem saber que esse era o objetivo dele. Ele vai para poder celebrar a festa, a Páscoa, mas ele não sabia que ele tinha um propósito ali a executar, e o propósito que ele executou foi muito pouco, foi curto. Às vezes Deus traz coisas de longe, Ele traz gente de longe, apenas para que elas fiquem curto tempo, um pouquinho de tempo. Não é porque veio de longe que vai ficar muito. Às vezes o que Deus tem é muito pouco, mas é um pouco que é essencial para que você continue avançando. Às vezes Deus abre uma porta longe, às vezes Deus traz provisões de longe, e você pensa que se veio de longe vão durar muito, mas na verdade vão durar pouco. Mas o pouco que elas duram é essencial, porque é aquele momento em que elas vieram para ficar, que você não tinha condições nenhuma de avançar sozinho. Às vezes é uma porta que Deus abre e você fica do outro lado por 2, 3 meses, depois ela já se fecha. Às vezes é uma ajuda que veio e durou alguns meses, depois foi embora. E você não consegue entender o porquê foi embora, se foi tão difícil vir. É porque Deus sabia, você estava no ápice da sua vulnerabilidade, do seu cansaço, da sua dor. Então Deus sabe exatamente quando enviar ajuda e quando tirar a ajuda. E tudo isso aconteceu entre a sexta e a nona hora, que seriam entre 9 e 3 da tarde. Ele foi crucificado às 9 da manhã, ele morreu às 3 da tarde, e a Bíblia diz que quando chegou o meio-dia, ao meio-dia, os céus se escureceram, houveram trevas nos céus,
E aquela é o que eu chamo, e você já ouviu essa mensagem, a hora mais escura. Não a hora escura, a hora mais escura. Porque a hora escura é o Getsêmani, mas a hora mais escura é no Calvário. A diferença, ela é simples. No Getsêmani, Jesus parou de chorar, depois que o anjo o fortaleceu. Mas no Calvário, ele não conteve as lágrimas, e as lágrimas foram derramadas desde a sexta à nona hora, desde as 9 da manhã até as 3 da tarde. A hora escura é aquela onde a gente chora, mas consegue controlar o choro. A hora mais escura é quando a gente já não consegue mais controlar o choro. A gente chora na frente de todos. É difícil a gente conseguir manter o nosso semblante positivo, de pé. É difícil. As lágrimas não ficam para de noite, elas se estendem até amanhã. Na hora escura, você consegue controlar suas emoções. Na hora mais escura, não. Na hora mais escura, você está varrendo a casa e chorando. Você está penteando as suas crianças e as lágrimas vão molhando o cabelo deles. Você vai lavando a louça, vai cozinhando, e as lágrimas salgadas vão caindo na comida, porque você não consegue conter. No jardim de Getsêmani, você consegue ter razão para parar de chorar, mas no Calvário você não tem. E é interessante que o Getsêmani é de noite, o Calvário é de dia, mas é de dia em que ele viveu a hora mais escura, porque às vezes a hora mais escura não é a noite, ela é de dia. Quando você está no meio do dia, quando o sol deveria estar mais forte, ele ficou tão escondido, que ficou escuro como se fosse noite. Agora há pouco você viu a escuridão que houve em São Paulo, dias atrás, por conta da chuva. Foi muito mais do que aquilo, foi muito pior do que aquilo. Aquilo foi algo tão incrível, que não houve nenhuma chuva. Você tem que lembrar que a gente está falando de uma região, de uma época onde as estações podem ser extremas. O extremo do frio e o extremo do calor. E no extremo do calor você pode ter o extremo da chuva. Então não é anormal você ver nessa região o céu ficar escuro, negro, como nós vimos em São Paulo esses dias. Não é anormal, é normal. Mas foi uma escuridão tão densa, que valeu a pena o registro. E houveram trevas, porque todo o pecado havia sido jogado em um lugar só. E aquela foi a cena mais horrível. Assim como você não gosta de ver fotos de pessoas doentes, pessoas dilaceradas, mutiladas, como você não gosta de ver pessoas presas atrás de uma prisão, aquilo é horrível. Aquela foi a cena mais feia, mais horrível, mais suja da história, tão feia que o sol se negou a brilhar. O sol olhou e o sol não conseguiu se conter. O sol, ele deu um passo para trás e ele se escondeu. Ninguém conseguiu ficar olhando nos céus. Os céus se fecharam, nenhum anjo conseguiu olhar aquilo, nenhum querubim, nenhum serafim. O Pai mesmo disse: eu não consigo ver isso porque é horrível. Todo o mal está em um lugar só, todo o pecado está em um lugar só. E como é horrível quando você vê e imagina todo o mal em um lugar só. Essa é a hora mais escura. Ela acontece no momento onde o sol deveria estar mais forte, meio-dia. E a pergunta é: o que a gente faz quando a gente deveria estar sorrindo, mas na verdade estamos chorando? Quando o sol deveria estar brilhando, mas na verdade o céu está fechado. O que a gente faz quando a gente se vê nessa fase, onde a nossa reação é diferente do esperado? Porque no meio-dia você espera celebrar, mas aqui você está chorando, porque é o momento mais escuro. Momentos escuros são importantes, o mais escuro, ele é fundamental, porque é no mais escuro que Deus vai revelar aquilo que foi prometido. Jesus disse: quando eu for levantado,
sobre a terra, eu atrairei todos os homens até mim. Quando vocês me virem na cruz, todos saberão quem eu sou. O Pai vai revelar quem eu realmente sou quando eu estiver no momento mais escuro. As maiores provas que Deus te dá, as maiores provas que Deus dá às pessoas, de que foi Ele quem te chamou e de que foi Ele quem te ungiu, de que não foi alguém que sugeriu você para lá, não foi alguém que sugeriu você para tal posição, que foi Deus quem sugeriu, porque foi Ele quem consultou o seu próprio conselho. A maior prova que Deus dá é sempre no momento mais escuro, porque os momentos mais escuros são onde Deus revela a promessa. Lembra da época onde você tirava fotos e quando você ia revelar, você pegava o filme e levava o que a gente chama de negativo. Por que a gente chama de negativo? Porque aquilo ali, quando você olha, é muito negativo. O céu estava lindo, mas olha para o filme, está errado, aqui está escuro. Eu estava sorrindo, eu tenho uma pele clara, aqui a minha cor está diferente, aqui eu não consigo ver o meu sorriso, aqui eu não consigo ver o meu olhar. Mas é exatamente ali onde será revelado o que foi capturado. Aquilo que você tinha em mente quando fotografou, registrou, você não vê na hora mais escura, mas sabe, ali vai revelar o que eu capturei. Em algum momento da sua vida, Deus te deu uma imagem na sua mente do que você seria. Deus te fez ver o que você faria, onde você estaria. Alguns aqui, você era pequeno, alguns aqui eram jovens, adolescentes. Por alguns segundos você se imaginou, você se viu, e aquilo era Deus tirando a foto, era Deus te mostrando, é isso. Mas aí é na hora mais escura que você vê o negativo e começa a compreender o porquê tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Porque em horas escuras a gente fica perdido, mas muitas vezes na hora mais escura a gente fica esclarecido. Nas horas mais escuras a gente começa a entender e falar, foi necessário mesmo ter acontecido o que aconteceu, foi necessário mesmo as coisas terem deixado de ser como eram, foi necessário as pessoas terem feito o que fizeram, foi necessário que eu tivesse feito o que fiz, senão eu não estaria pronto para ir para onde estou. Então é nesse momento onde Deus vai revelando a imagem, e Deus sempre revela para você, quando você vai viver realmente o seu propósito, o seu destino, quando você passa nessa sala escura, quando você passa o momento mais escuro, pois é nele que Deus fala, agora eu estou não mais às vésperas, eu estou à porta, eu já estou do lado de fora, eu não estou chegando, eu já cheguei, só faltam 3 dias, agora você finalmente está para entrar na fase que eu te projetei para viver há muito tempo. Eu não estou mais vindo trabalhando, eu já trabalhei, eu já concluí a minha obra, eu agora estou apenas dando para você tempo, para que você descanse a sua mente, limpe o seu coração, passe 3 dias descansado, porque finalmente você há de entrar no seu destino. Diga para pelo menos uma pessoa, se você crê nisso, Deus está para te lançar no seu destino, irmão. É interessante porque há 3 coisas que Jesus fez nessa hora mais escura, que eu queria que você pensasse, porque essas 3 coisas são de certa forma padrão, para que a gente faça, porque se somos seguidores dele, temos uma cruz a carregar, se temos uma cruz a carregar, temos um calvário a subir. 3 coisas que ele fez que eu acho interessante. A primeira delas é perdoou. Ele perdoou os pecados. Ele disse, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E realmente eles não sabiam o que faziam. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz o seguinte, que se os príncipes deste mundo soubessem o que faziam, não teriam crucificado o Senhor da glória. Se eles soubessem quem estavam matando, nunca teriam matado ele. Se eles soubessem que eles estavam matando o dono da vida, nunca teriam matado ele. Se eles soubessem que estavam machucando o Salvador,
que te livra das suas feridas, nunca teriam machucado o Salvador. Se eles soubessem que estavam rejeitando o escolhido de Deus, nunca teriam rejeitado o escolhido de Deus. Então, eles não realmente sabiam o que estavam fazendo. Na verdade, eles sabiam o que estavam, mas não a quem estavam fazendo. Há uma diferença entre saber o que você faz e a quem você faz. Eles não sabiam a quem estavam fazendo, sabiam, estamos matando ele, mas não sabiam quem eles estavam matando. Então Jesus fala: Pai, perdoai-lhes, porque eles realmente não sabem o que fazem. Eles sabem o que fazem, sabem, me prenderam, antes disso me feriram no poste de açoite, mas o que eles não sabem é a quem eles estão fazendo isso. Diga para alguém: eles não sabem a quem fazem. Eles não sabem a quem fazem. Alguns de vocês sabem o que as pessoas fizeram com você, mas você precisa entender que eles não souberam a quem estavam fazendo o que fizeram. Falaram de você, só não sabiam que você era a pessoa que Deus havia escolhido para abençoar a vida deles. Eles rejeitaram você, só não sabiam que você era a pessoa que Deus havia escolhido para aquela posição. Eles falaram e perseguiram a sua vida de todas as formas, não sabendo que Deus havia chamado a sua vida. Você não é fruto de um acidente, você foi uma gestação preparada, pensada, planejada. Então você precisa da mesma forma perdoar aqueles que te feriram. Você tem que perdoar aqueles que te feriram, ainda que a dor seja grande, ainda que seja difícil você entender. Não, como é que eles não souberam o que fizeram? Como é que eles não souberam o que eles estavam fazendo? Eles escolheram as palavras certas, eles escolheram falar de mim, eles escolheram para quem ligar e falar de mim, eles escolheram o dia em que iriam me humilhar. Como que eles não sabem o que fazem? É o que eu acabei de dizer, eles sabem o que fazem, mas não sabiam a quem faziam, porque hoje você está numa posição que não tem nada a ver com a posição que você vai ocupar amanhã. Eles olham para você na cruz e eles celebram você na cruz. O que eles não imaginam, meu irmão, é que você está na cruz hoje, colocado por homens. Vai chegar o momento onde Deus vai te tirar da cruz e Ele vai te colocar num trono, e quem estiver no trono vai ter que reconhecer, não está no trono colocado por homens, está no trono colocado por Deus. Os homens tentaram manter numa cruz, mas Deus manteve ele num trono. Os homens planejaram para ele uma cruz, mas os homens não sabiam, Deus havia planejado para ele um trono. Os homens haviam planejado derrota, perda, danos. O que não sabiam é que Deus havia preparado poder, uma glória maior, as chaves do inferno, as chaves da morte na mão desse homem. Eles não imaginavam que na sua mão Deus te daria chaves. Viram suas mãos pregadas, mas não imaginariam que as suas mãos segurariam chaves, coisas que acessam, coisas que liberam, coisas que trancam, coisas que permitem, coisas que negam. Eles não sabiam que você teria esse poder, porque eles não sabiam exatamente o que você seria amanhã. Eles ficaram fazendo festa quando viram você na sexta-feira, porque eles não imaginavam que você ia chegar no domingo. Para eles tudo que você ia viver era o final da sexta e acabou. Eles imaginavam que você ia terminar em 2025, mas na verdade Deus já está te dizendo que 2026 te espera. Ele já está dizendo que 2027 te aguarda, que 2028 está te esperando logo ali na esquina. Em outras palavras, que há coisas maiores para você fazer, há coisas melhores para você fazer, e o melhor que você faz é perdoar. Perdoe. Por quê? Porque não vale a pena ficar preso numa mágoa quando você está preso numa promessa. Não vale, oh meu Deus da glória, não vale a pena você ficar preso em dores quando você está preso em um destino. Não vale a pena você ficar preso numa cruz quando Deus já prendeu a sua mente num trono, porque olhando ele, a vergonha da cruz, ele desprezou ela, ele desprezou sabendo das coisas que viriam, ele desprezou sabendo do trono que lhe seria dado, ele desprezou sabendo do nome que lhe seria dado, o nome que é sobre todo nome. Em nome de Jesus, irmão, entende que Deus está lhe dizendo: a melhor coisa que você faz é perdoar.
Perdoe ainda que doa, perdoe ainda que seja difícil, porque você sabe, por mais que você tenha recebido a profecia de uma cruz, você também recebeu a profecia de um trono. Da mesma forma que Deus profetizou, vai ter cruz na sua vida, Ele profetizou, vai ter um trono na sua vida. Então você tem uma dor prometida, mas também tem uma honra prometida. Então do que adianta você dar espaço para uma dor, quando você tem um ganho, uma honra, uma vitória, não entendendo que as duas coisas não podem coabitar juntos? Você não pode querer sentar no trono carregando a dor passada, porque ela não cabe. Ela não cabe. Não cabe. Não tem espaço. Não dá para você se tornar quem Deus quer que você seja, lembrando do que você nesse momento está passando e está vivendo. Não dá para você se tornar quem Deus quer que você se torne, se você continuar na sua mente, relembrando, remoendo as dores do que te causaram. Acho que pelo menos alguém diga para essa pessoa: perdoa que vale a pena, irmão. Porque se você não consegue perdoar, você não consegue abraçar. Você não consegue abraçar o novo enquanto você está preso no velho. E a melhor coisa que você faz é perdoar. Por quê? Porque você sabe, você se torna uma ameaça quando você é uma pessoa com poder, mas com mágoas. E Deus não te chamou para ser uma ameaça. Deus te chamou para ser um alívio. Deus te chamou para ser alguém que, quando olharem para você, vão enxergar paz e não medo. Há pessoas que vão olhar para você e não vão sentir medo, ainda que tivessem te machucado em outras épocas, porque eles sabem, foram perdoados. E ainda assim que você tenha recebido poder, ainda que você tenha recebido toda a autoridade, você não fará nada contra mim, porque eu sei que você me perdoou, você deixou para trás. Você deixou para trás exatamente porque você sabia, tem algo me esperando ali na frente. Diz para alguém que está do seu lado: existe uma promessa, e ela está te prendendo. Não fique preso na dor. Há uma promessa que te mantém ativo. Se ela não te mantivesse, se ela não mantivesse você ativo, você já teria desistido. Há uma promessa que te mantém de pé. A razão para você ainda estar de pé, a razão para você ainda estar avançando, é porque tem uma coisa te prendendo no céu. É uma âncora, é uma promessa que te puxa. Toda vez que você quer cair, ela te puxa para cima. Então como que você pode ficar preso numa dor que quer te puxar para baixo, se você tem uma promessa que te puxa para cima? Eu me nego a continuar enquanto você não entender, não dê um glória a Deus melhor, porque hoje você tem que colocar para fora algumas dores, para que você entre no novo mês e volte a olhar para pessoas que hoje você não quer ver nem pintado de ouro na sua frente. Hoje você não quer ver cruzar a rua com você, e se cruzar, tu cruza outra rua, meu irmão, tu vai para um quintal de macumba, tu passa na frente de um cachorro e tu tem medo de cachorro, tu passa num terreno baldio, tu suja a tua calça de lama, tu faz o que tiver que fazer só para não cruzar com alguém. Mas é melhor você começar a preparar o teu coração, porque Deus te chamou para abençoar exatamente esses que hoje não sabem o que fazem. Por isso que eles não fazem outra coisa a não ser te machucar, porque tudo que eles veem é em você um fim, eles veem em você uma derrota, mas Deus vê em você um novo começo. Deus vê em você, meu Deus, a pior coisa é você ser uma pessoa com um coração machucado, mas com poder nas mãos, porque você se torna uma ameaça. E todo coração que não foi transformado é um coração que gera aflição. Toda pessoa que causa dor, veja, é uma pessoa que não foi transformada. Se ela tivesse transformada, não causaria dor. A primeira coisa que ele faz é perdoar os pecados. A segunda que ele faz é fazer promessa. Porque ele olha para o ladrão e ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso me faz entender que quando eu estiver na minha hora mais escura, eu tenho que não só perdoar, mas eu tenho que fazer promessas, porque a pior pessoa é uma pessoa sem esperança. Uma pessoa sem esperança é uma causa perdida. Uma pessoa sem esperança é uma causa perdida. Você é uma causa perdida se você não tem esperança. Você é uma causa perdida porque do que adianta vir na igreja, se na igreja você vem para ouvir a palavra, e fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e fé só serve para quem tem esperança, porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Para que você está ouvindo essa palavra se você não espera nada novo?
Se você vem apenas para sobreviver, veio à toa, porque você vem aqui para poder receber fé, você vem aqui para poder receber forças, para poder receber combustível, e você só precisa de combustível se tem um destino ainda a caminhar, a percorrer. E a melhor coisa que você faz para você mesmo é fazer promessas. Você fazer promessas. Ninguém tem que fazer promessas para você. Faça você mesmo promessas. Na hora mais escura a gente espera que Deus faça promessas. Aqui está o próprio Cristo falando: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu estou falando que eu e você vamos estar ainda hoje no paraíso. Eles estão vendo a gente aqui, mas ainda hoje eu e você vamos estar no seio de Abraão. Ainda hoje eu e você vamos estar no lugar de delícias. Ainda hoje eu e você vamos estar em um lugar melhor. Diga para alguém que está do seu lado: faça promessas, irmão. Não espere que Deus te prometa algo através do profeta. Seja você profeta sobre a tua própria vida. Por quê? Porque você não vai vencer esse momento se você não fizer promessa sobre a sua própria vida. Você tem que começar a dizer para você mesmo: esse ano ainda eu vou dar culto de ação de graças, esse ano ainda eu vou festejar, porque as coisas vão mudar. Eu não sei quando, eu não sei em que momento, mas eu sei que elas vão tomar outro rumo. Esse ano ainda eu vou viver algo diferente. E você tem que fazer promessas para as pessoas que estão do seu lado. Você tem que deixar bem claro para elas: fica firme, porque quando a gente sair dessa, você vai ter olhado para trás e vai ter dito: valeu a pena. Fica firme, porque eu sou como uma ação, eu estou em baixa e ninguém me quer, mas quando eu subir vai todo mundo me querer, vai todo mundo me querer. Ah, meu Deus da glória, você não entendeu o que eu falei, meu irmão? Olha para alguém que está ao seu lado e diga: faça promessas, irmão, faça promessas. Saia dessa semana vivendo um tempo novo na sua vida, onde reclamações não serão ouvidas, serão ouvidas promessas. Irmão, você já passou um dia inteiro sem reclamar, apenas fazendo promessa? Eu acho difícil, porque não tem um dia que você não reclame. Você reclama de dor, reclama: ai, está doendo, ai, estou cansado. E às vezes o que Deus quer que você faça é: passe uma época da sua vida apenas fazendo promessas. Porque quando meu filho estava na cruz, ele não reclamou, ele só ficou falando promessas, ele só fez bênçãos, ele só declarou coisas boas. Irmão, você nunca vai vencer essa hora escura falando do quanto que ela está doendo. Ele foi para lá como um cordeiro, mas não quer dizer que ele ficou calado. Ele não reclamou, mas ele abriu a boca para poder abençoar. Aí estão perdoados os seus pecados. Estou dando perdão para vocês. Filho, eis aí a tua mulher, mulher, eis aí o teu filho. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu tenho toda a razão para estar reclamando, mas eu já entendi que essa é uma hora que, para você vencer, abra a boca e fale promessas. Abra a boca e fale o que há de acontecer. Independente do que tenha acontecido, fale do que os olhos não viram, do que os seus ouvidos não ouviram, do que não. Terceira coisa que eu acho interessante é que ele faz algo que a gente muito pouco fala. Muito pouco fala. Antes de eu continuar, diz para alguém que está do teu lado mais uma vez: faça promessas. Olha para outra pessoa e diga assim: maior do que a dor é a promessa. Faça promessas. Olha para outra pessoa e diga: maior do que a ferida são as promessas. Faça promessas. A dor é grande, não reclame, porque a promessa é maior. Fale de promessas. Eu quero que você diga isso bem alto, até você guardar isso no coração: a promessa é maior do que a dor. De novo: a promessa é maior do que a dor. Mais uma vez: a promessa é maior do que a dor. Se você lembrar do que a Bíblia diz que é da boca que saem a direção, as coisas do coração, as coisas para a vida. A sua boca direciona o que você vai viver. E toda vez que você continua falando o que está acontecendo, toda vez que você reclama da dor, você está apenas colocando a vida num modo de recalculando a rota. Você fica andando em círculos, você fica numa rotatória que você não sai da situação, fica o tempo todo vivendo ela. Sai de um mês, entra no novo mês e continua na mesma situação. Por quê? Porque você não muda o que fala. Mas se você mudar o que você fala, aí você sai de um ciclo. Você sai de uma rotina, no qual todo dia a vida é a mesma.
Porque como que a vida pode mudar se as suas palavras são as mesmas? Terceira coisa que ele faz, a primeira, ele perdoou, a segunda, ele prometeu, a terceira, ele providenciou. Ele disse: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Por que ele diz isso? Porque Maria, você lembra disso, ela é viúva, e era a responsabilidade do filho mais velho cuidar da sua mãe. Só que agora o filho mais velho está indo, e a mãe não pode ficar na mão, e a mãe está no momento escuro, não só porque ela está perdendo o Salvador, mas porque ela está perdendo o seu filho, ela está perdendo o seu sustento, ela está perdendo quem traz pão para casa, ela está perdendo quem mantém as contas pagas. E Deus garante para você que se você estiver na vontade dEle, se você realmente estiver no propósito dEle, você pode estar vivendo a época mais escura da sua vida, mas não pense que a escuridão tem poder de impedir você de receber provisão, porque eu lhe garanto, em todo momento escuro existe uma provisão para ser recebida. Em todo momento escuro existe algo para Deus te dar, que vai te manter de pé, quando tudo diz que você não tem mais como ficar em pé. Olhe para alguém, declare para essa pessoa com fé: Deus está trazendo uma provisão, irmão. Nessa hora mais escura, eu queria tanto que você entendesse o que Deus me trouxe para lhe dizer. Eu estou lhe dando uma provisão, e a provisão está mais perto do que você pensa. Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Você está olhando para o que está perdendo, mas olhe para o que eu estou acabando de te dar. Eis aí o teu sustento, eis aí a porta aberta, eis aí a paz pelos próximos anos. A Bíblia diz em João que naquele mesmo dia, a partir daquele dia, o discípulo a quem Jesus amava, João, pegou Maria, levou Maria para casa, e ela passou a morar com ele para sempre. Quando ele vai morrer em Éfeso, Maria morre lá, ela morre morando com ele lá. Por quê? Porque Deus garantiu que a provisão que alcançou ela na hora mais escura, não largou ela em nenhum momento, seguiu ela até o fim. Eu queria tanto que você entendesse que há uma provisão que está para te alcançar em poucos dias. Pela fé eu creio nisso, e ela não será como outras provisões, essa vai ficar até o fim. É uma provisão que vai permanecer até o fim. Por quê? Porque é a provisão não da hora escura, é a provisão da hora mais escura. Na hora mais escura as maiores bênçãos vêm. As maiores bênçãos são as bênçãos mais duradouras, são as bênçãos que permanecem por mais tempo. Na hora escura coisas boas vêm e vão, mas na hora mais escura coisas vêm, e quando outras vêm, depois que algumas foram, elas não vêm para irem como outras foram, elas vêm para permanecer. É o que 1 Pedro diz, que depois de haverdes padecido um pouco, o Deus que vos chamou em toda a glória, Ele mesmo vos fortalecerá, vos fortificará, Ele te estabilizará, Ele te colocará numa fase onde você não terá mais medo de perder as coisas boas que ganhou. Em outras épocas coisas boas vieram e foram, mas nessa época você sabe, eu passei pela fase mais escura, e eu não passei para receber algo que fosse embora, eu passei para que eu recebesse algo que ficasse, eu passei para receber algo que permaneceria, eu passei para receber algo que não iria embora. Eu não abri uma porta e atravessei uma porta que me custou tanto, para daqui a pouco atravessar ela de novo e ir embora. Eu não chorei depois do tanto que eu chorei, para receber agora uma boa notícia, fazer um culto de ação de graças, e daqui a pouco fazer o culto de velório de novo. Não, eu passei algo doloroso, algo longo, para que dessa vez eu pudesse dizer em todos os dias da minha vida: o tempo de cantar chegou, o tempo de... Aos pés da cruz, aos pés da cruz, Ele faz uma transferência. Por quê? Porque ela vai passar a morar com Ele, como se ela fosse sua mãe, como se ela fosse sua mãe natural, e Ele vai sustentar ela como se ela fosse sua mãe natural. Aos pés da cruz houve uma transferência.
Um filho passou a ser filho de uma outra mãe, uma mãe passou a ser mãe de outro filho, uma nova família foi formada, e eles compartilhavam não o mesmo sangue, mas compartilhavam o mesmo sangue. Não tinham o mesmo sangue físico, mas compartilhavam do mesmo sangue espiritual. É isso que é a igreja. A igreja é o lugar onde pessoas de sangues diferentes se reúnem e se formam uma família só, porque todos nós compartilhamos do mesmo sangue, o sangue de Cristo. E porque nós formamos uma só família, nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade da igreja é: um edifique o outro, um cuide do outro. Se você sabe que o outro precisa de pão, dê pão. Se você pensa que o outro precisa de ajuda, dê ajuda. Se você sabe que o outro precisa de conhecimento, dê conhecimento. Alguns de vocês sabem disso. Na tua fase mais escura, Deus te trouxe para essa igreja, te colocou aqui, porque Deus estava te colocando numa família, onde você receberia sustento para continuar vivendo. Quem sabe disso, dá um amém bem forte aí. Outras pessoas aqui precisam entender: você está passando uma fase escura e você não quer relacionamento com a igreja, mas você quer receber coisas de mim, Deus, que não podem vir para você se não for pelo meu corpo, igreja. Você quer uma paz, quer uma alegria, mas você não entende que essa paz, essa alegria está em um lugar onde você não quer ir, não quer frequentar, porque não quer ser religioso. Mas eu não estou te chamando para ser religioso, estou te chamando para ser filho. Eu estou te chamando para fazer parte de uma família, no qual você vai ter sustento e nunca perderá o sustento até o fim da sua vida. Diga para alguém que está do seu lado: tem sustento vindo na sua direção, meu irmão. Me acha pelo menos 3 pessoas e diga para elas: tem sustento vindo na tua direção. Tem sustento, tem sustento. O que eu acho interessante é isso aqui. Jesus, ele poderia ter dito em outras épocas: Pedro, João, quando eu morrer, pega minha mãe, leva ela para tua casa e sustenta ela. Mas ele deixa exatamente para a fase mais escura, como se ele tentasse te ensinar através da sua própria experiência, que ele nunca vai te deixar entrar numa hora mais escura. Ele nunca vai te deixar entrar na pior fase da tua vida sem ter preparado antes um sustento, uma provisão para te trazer durante ele. Agora, se você entender o que eu vou lhe falar, você vai dar um glória a Deus melhor. Porque ele poderia ter dito: João, quando eu for, pegue minha mãe e leve para casa. Ele não disse isso, ele esperou a pior hora chegar. E na pior hora, ele não pega João e fala enquanto ele está carregando a cruz: João, antes que eu chegue lá, deixa eu lhe dizer uma coisa. Pega minha mãe, leva para tua casa e sustenta ela até o fim da vida. Cuida dela como se fosse eu. Não deixa ela sozinha, não deixa ela. Eu amo ela demais, cuida dela por mim. Não, ele não faz isso. Ele faz exatamente isso: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Em outras palavras, provisão, eis aí a necessitada, eis aí a provisão. Eu estou falando para cada um quem é quem. Eu estou falando para a provisão, onde que está quem precisa dela. Eu estou falando para quem precisa da provisão, quem é a provisão. Eu estou deixando uma troca de informações dos dois lados, que é para você ter certeza de que nada que eu tenho para te dar será perdido, porque você sabe onde está, e onde está sabe quem você é. Meu Deus da glória, você sabe onde é o teu lugar, e o teu lugar sabe quem você é. Eu queria que você entendesse o que Deus mandou eu te dizer. Ele disse: diga para mim, igreja, que a bênção sabe o nome deles, e eles sabem onde está a bênção. Então não existe chance de ninguém roubar o que eu preparei para você. Maria sabe que é João, João sabe que é Maria. O necessitado sabe onde está a provisão sabe quem é o necessitado. Em outras palavras, a provisão sabe da mão certa ao qual cair, a mão sabe na mão certa onde chegar, a provisão sabe qual é a direção certa, qual que é o nome, qual que é o endereço, qual que é o CEP. Eu vim declarar: não vai cair nas mãos erradas, não vai cair nas mãos erradas, não vai. A fase é escura, mas fique tranquilo, não fique preocupado com uma coisa que Deus está te dizendo: eu dei o teu nome para a provisão. Não vai cair na mão errada, o lugar não vai para a mão errada, o lugar não vai para a pessoa errada, o trono não vai para a pessoa errada, a posição não vai para a pessoa errada.
Declare para a sua vida, até que todo o medo que o diabo colocou no teu coração vá embora. Diga para você mesmo: Satanás, a provisão sabe o meu nome, e eu sei onde está a provisão. Eu sei para onde eu vou e onde eu vou chegar. Sabe quem é a pessoa que tem que chegar lá? Não há possibilidade nenhuma de o que Deus colocou o teu nome e para o nome da pessoa errada, mas tem o mesmo nome que eu, mas não tem as mesmas digitais. Mas ele nem tem digital, mas a unção conhece a cabeça certa. A unção não desce sobre a cabeça errada. Eu queria que você nunca deixe que ninguém que é... Oh meu Deus. Porque a pior coisa é quando você tem uma promessa e sabe que ela é sua, não tem como ir para a mão de uma pessoa errada, mas está do lado de alguém que tem promessas e essa pessoa não tem a certeza que você tem sobre a sua promessa. É horrível quando você tem uma certeza sobre a sua promessa, quando você tem alguém do teu lado que não tem a certeza que você tem sobre a promessa dele, porque uma pessoa que não tem certeza, ela começa a afligir alguém que tem certeza. Ela começa a falar: mas você está dando muito por garantido. Não, você está muito confortável. Não, você está achando que não, calma, não é assim não. Você está muito confiante. Não tem como a palavra de Deus voltar vazia quando ela foi lançada para um propósito. A palavra te conhece. A palavra te conhece. Quando Deus disse: vai lá, bênção, a bênção sabe exatamente onde você está. Então não fique pensando que só porque você está numa fase escura da tua vida e você não enxerga a solução, que tudo que Deus te preparou para você vai para a mão errada. Não vai, porque a bênção sabe o teu nome e você sabe o nome dela. Você sabe onde Deus falou que vai te colocar, de lugar onde Deus falou que vai te colocar, sabe que é você quem vai para lá, não é o show bacai. Eu no teu lugar te dado um glória mais alto, mas eu vou deixar você continuar do teu jeito aí, porque eu já peguei a minha porção. Agora, se alguém já pegou a tua porção, dá um sinal aí, só se você crê nisso. Diga bem forte: sabe o meu nome. Sabe o meu nome, sabe o meu nome, sabe o meu nome. O que eu amo nesse texto é o que eu já te falei várias vezes, que o texto ele diz de forma bem clara: as trevas vieram, elas vieram a hora nona, elas vieram, perdão, da sexta à nona hora, elas vieram na hora certa, elas vieram da sexta à nona hora. Teve uma hora certa para começar, teve uma hora certa para terminar. Deus quer que a gente entenda que houve prazo para começar e existe prazo para terminar. Como o tio Flávio. E às vezes a gente não precisa saber o prazo, o tempo. Se a gente sabe que tem hora para acabar, a gente já consegue dar glória a Deus e dar aleluia. A gente já consegue ficar feliz e continuar andando, porque a gente sabe: isso aqui não vai durar por muito tempo, isso aqui vai acabar. Isso aqui vai acabar, isso aqui vai acabar. Isso aqui vai acabar. Enquanto não acaba, eu continuo prometendo para mim mesmo: eu ainda vou estar no paraíso, eu ainda vou viver o paraíso. Eu estou num deserto, mas eu ainda vou para o paraíso. Ele ainda vai me fazer deitar em pastos verdejantes. Eu ainda vou ter um paraíso. Eu ainda vou ter um paraíso. Vou ter não é o que eu queria, não é o que eu imaginava, não é o que eu trabalhei para ter, mas eu ainda vou ter um paraíso. Eu ainda não cheguei lá, mas enquanto eu não chegar lá, eu vou continuar dizendo para mim mesmo que eu vou chegar lá. Ainda que seja difícil, ainda que seja difícil. Ele é levado para o poste de açoite. Você lembra disso? Ele é chicoteado. Ele é chicoteado com um chicote chamado gato de 9 caudas. Gato de 9 caudas não era qualquer chicote. Não pense no chicote do Indiana Jones. Não, isso aqui é pior do que o chicote do Indiana Jones. Isso aqui é um chicote que ele é curto, exatamente para que ele tenha um impacto grande. Ele tem um cabo duro exatamente para que a pessoa o opere com força. E ele tem tiras, 9 tiras de couro. E o couro já dói quando pega na pele. Mas em cada tira de couro existe fixo, preso, um pedaço de osso. Osso afiado. Osso afiado. Osso afiado. E com esse osso há chumbo e metal, para que quando bata na pele, crie peso e o osso entre. Então é algo pesado e afiado, para que quando bata, entre.
Como se não fosse o bastante, há ganchos nele, para que além do osso penetrar na carne, o gancho entre, fazendo com que a pessoa sinta algo ser penetrado. E aí quando ele é puxado, eu acho incrível o tanto de gente besta que acha que a Paixão de Cristo, o filme, é um exagero. Aquilo ali não é sequer metade do que a gente consegue imaginar, porque nenhum homem conseguiria imaginar e conseguir colocar, nenhum homem conseguiria reproduzir, mesmo com inteligência artificial, o quão horrível foi aquela cena, porque todo mal estava ali, todo pecado, todo câncer, toda a tuberculose, toda a AIDS, tudo foi colocado em uma pessoa só. Ele estava esquelético, seu sangue estava sendo derramado, já era para ele ter morrido. E é um chicote no qual, a cada vez que ele vai batendo, ele piora. A primeira vez que ele bate, os primeiros golpes rasgam a carne, rasgam a derme, a epiderme. Mas os segundos chicotes, ou os segundos golpes, os próximos, eles já não rasgam mais a carne, eles vão rasgando os órgãos superficiais. Então eles estão batendo em Jesus até que os seus órgãos superficiais ficam à mostra. Os seus órgãos superficiais ficam à mostra, a ponto de que todos que entendem como funcionava reconhecem, não havia razão lógica humana para ele ter vivido depois do poste de açoite, porque a maioria morria no poste de açoite. A maioria dos que eram crucificados não passavam pelo poste de açoite, porque você não conseguiria chegar vivo na cruz se tivesse passado por lá. Então como que ele pôde viver depois de tudo o que ele passou? Só tem uma explicação, é porque ele é Deus. Porque quando o seu lado humano quis morrer, o lado divino falou, mas ainda não é a hora, então vamos levantar e vamos avançar. E meu irmão, não é interessante que ele está avançando, e a gente não consegue imaginar isso, porque você não consegue imaginar como que é possível você andar carregando uma cruz pesada, com partes do seu corpo tendo o osso à vista. Como que você pode caminhar carregando uma cruz pesada, com seus órgãos superficiais à mostra, significando que você perdeu tanto sangue, que não há sangue suficiente para você ficar vivo dentro de você? Não tem lógica. Como que ele pode estar avançando? Sabe, irmão, não é diferente. Talvez você não ouviu ninguém dizer isso, mas tem pessoas que, se pudessem, elas diriam para você: eu não entendo como que depois de tudo, como que depois de tudo você se mantém firme e sempre constante e sempre abundante na obra do Senhor? Como que depois de tudo que houve, você consegue continuar cuidando desse filho, depois de tudo que ele te causou? Como é que você consegue continuar com esse marido, com essa mulher, depois de tudo que eles te fizeram sofrer? Como é que você consegue estar nesse trabalho? Como que você consegue? Como que você consegue? E a resposta é que você sabe, eu só consigo por causa de Deus, é por causa dele. Se não fosse por causa dele, eu já tinha parado lá atrás, onde todo mundo achava que eu teria parado, mas eu ainda continuo. Por quê? Porque é por causa dele. Diga para pelo menos 5 pessoas, nem que você tenha que andar, é por causa dele, é por causa dele. É por causa dele que eu não enlouqueci, é por causa dele que eu não estourei os meus miolos, é por causa dele que eu não cortei o meu pulso, é por causa dele que eu não me joguei da janela do meu prédio, é por causa dele que eu não larguei a minha família, é por causa dele que eu ainda não larguei a minha casa, é por causa dele que eu ainda não abri mão dessa carreira, é por causa dele. Não fique esperando eu dar glória para outra coisa, eu tenho que reconhecer, é por causa dele. Porque tem pessoas, meu irmão, que querem ouvir de você o seguinte: vamos lá, me agradeça, diga que você só está onde está porque eu te ajudei. Mas eu tenho que ser sincero, não tem sido por sua causa, na verdade tem sido por causa dele. Você até foi um instrumento, obrigado Simão Sirineu, mas eu tenho que reconhecer, eu só cheguei até aqui, é por causa dele que eu ainda não parei de existir, é por causa dele que eu levanto.
Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Fique bem, eu vou terminar a palavra à noite. Ele vai me ajudar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Paulo diz, eu nem sei da minha introdução, mas Paulo foi claro. Paulo disse: nós fomos afligidos para que recebêssemos um consolo, e com o consolo que recebemos pudéssemos consolar os que precisam. Eu queria tanto que você entendesse que tudo que está acontecendo não é por causa de você. Eu queria que você tivesse uma visão maior da sua vida. Eu queria que você entendesse que a sua vida não termina em você, termina no que virá através de você. A sua vida é muito maior porque tem algo muito maior por trás de você. Paulo disse: se tem uma razão para que a gente tivesse passado por tudo isso, a razão foi essa. Se teve uma razão pela qual eu fui surrado até a morte, minha cabeça quase foi aberta em Filipos, se houve uma razão para que eu tivesse sido preso, se teve uma razão, foi para que eu recebesse um consolo, e com o consolo que eu recebi, eu consolasse todos vocês. Eu passei por tudo que eu passei por causa de alguém. A minha pergunta é: quem é o seu alguém? Quem é, ou quem são as pessoas que Deus queria que você entendesse? Foi por causa delas que você passou por tudo que passou. Foi por causa delas que você viveu a fase mais sombria da sua vida, na época mais difícil de se entender. Coisas boas que você tinha para celebrar não foram suficientes para te fazer celebrar. Você chorou quando deveria sorrir. Foi por causa dessas pessoas que você passou por isso. Foi por causa delas. Por que foi por causa delas? Porque um dia elas vão precisar de algo que elas não conseguem encontrar em nenhuma faculdade, elas não conseguem encontrar em nenhum professor, em nenhum mestre, porque são coisas que você não consegue estudando, você só consegue experimentando. Que coisas são essas? A unção de Deus, o poder de Deus, aquele poder no qual você tem autorização, autoridade, a ousadia de colocar as mãos sobre alguém que está enfermo e dizer: levanta. Você tem essa autoridade porque você sabe: um dia estive doente, um dia estive mal, mas Ele me curou. Antes eu conhecia Ele de ouvir, mas hoje eu conheci e eu conheço Ele por ver. Então eu posso dizer para você o que você precisa. Sabe, tem gente, eu queria que você entendesse, que Deus colocou do teu lado, porque o que eles precisam receber, não. Alguém continue avançando e dizendo: se Deus fez por ele, Deus é capaz de fazer na minha vida. Em outras palavras, tudo que você passou foi para que nessa hora você pudesse dizer, como disse Pedro e João ao coxo da porta formosa: olha, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus o Cristo de Nazaré, levanta e anda. É tudo uma razão de entregar agora para a pessoa certa o que eu vim acumulando há muito tempo. Entenda isso: a sua vida, ela é uma história de acumulações, no qual Deus está te acumulando de experiências, de dias e de noites.
Deus está te acumulando de dores e de lágrimas, mas de sorrisos e alegrias, porque é alguém que vai fazer muito mais do que você. Jesus disse: em meu nome farão obras maiores. Eu sei que tudo que você quer é ser grande, mas não há grandeza melhor do que você saber que foi você quem trouxe grandeza àquilo que será grande. Algumas pessoas aqui, Deus tem te usado para trazer pessoas para o reino, que você não tem noção de onde elas estarão amanhã, na sociedade, no mundo político. E um dia elas vão ter que olhar para trás e reconhecer que tudo o que elas se tornaram foi porque elas receberam através de você. Dai honra a quem merece honra. Elas vão poder olhar e dizer: Deus me trouxe, mas foi através daqueles ombros, daquelas mãos. Existe um reconhecimento, uma honra que você ainda não recebeu, porque você não terminou de entregar tudo que tem para entregar. Essa é uma palavra para mim trazer um conforto para o teu coração. Há pessoas que nunca reconheceram que você é a mulher ou o homem de Deus, que você sabe que é, porque você ainda não terminou de dar a elas tudo aquilo que você tem para dar. E a minha pergunta é: será que você vai continuar dando, entregando? Ou você vai deixar que esse momento escuro te deixe recluso? Porque por mais que você não possa fazer algo por você mesmo agora nessa cruz, você pode fazer promessas, você pode trazer perdão, você pode trazer provisão para alguém. Por mais que você ache que se você não está bem e não consegue se levantar, você não consegue ajudar ninguém, há sim um grande poder em você para que você levante alguém, mesmo quando você não consegue se levantar. Tudo na nossa vida é uma decisão da gente servir o propósito ou não. E antes que você participe da ceia, eu queria te perguntar: você acha mesmo que você está dentro do propósito ou não? Será que você não poderia estar sendo muito melhor no reino de Deus do que você está sendo? Até quando você vai ser um mero espectador? Ficar sentado, ficar sentado e nunca vai se levantar aqui dentro para fazer nada? Até quando você vai ficar deixando Deus esperando você, quando você nunca ficou esperando por Ele? Sempre que você precisou, Ele estava lá. Alguns de vocês têm que ouvir essa palavra. Obrigado porque eu não pude terminá-la, Senhor. Até quando você vai continuar apagando a chama que há em você? Eu não quero saber se você sabe pregar, eu não quero saber se você sabe o que fazer no reino. Até quando você vai continuar se negando a ter responsabilidade, quando tudo que Deus fez foi te preparar para uma responsabilidade dentro do reino? Essa casa é uma família e tem gente morrendo porque você se nega a dar aquilo que só você pode dar. Desculpe, tem coisas que eu não posso entregar para alguém, só você pode. Pergunta de Deus é: até quando você vai deixar tudo que eu fiz por você ir para a lata do lixo? Eu te consolei para que você consolasse. Alguns de vocês nunca avançaram mais, e tem gente aqui que Deus me mandou te dizer: sabe por que você não avançou mais? Faz muito tempo. Porque você avançou até o momento em que você deu. De um tempo para cá, quando você chegou em um certo nível, você parou de dar. E você não pode avançar se você não dá mais. Você se comprometeu com o reino por um tempo, trouxe gente para Jesus por um tempo, insistiu em trazer gente para a igreja por um tempo. Aí você se cansou, e aí você agora está num modo onde você está esperando Deus fazer algo pelo teu trabalho, pela tua empresa. E Deus quer saber: por que eu faria algo agora por você, sendo que depois de tudo que eu fiz, eu não consigo fazer uma transferência? Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Por quê? Você já parou para pensar que se Deus puder ver que você é uma bênção, Deus pode te trazer mais bênçãos? Eu tenho dito isso: quando Deus vê que você pode se levantar para pagar, Deus se levanta para te sustentar.
Eu falei isso quarta-feira agora. Eu desafiei toda a igreja aqui para que essa semana pagasse a conta de alguém. A conta de alguém. O que eu não consigo entender é como que consegue ter gente que ainda vem para a igreja e participa da ceia, sem compreender que um preço foi pago, uma conta foi paga, para que você tivesse unção para poder pagar algumas contas. Tem gente que não sabe o que fazer, não tem a solução. Você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa com unção de libertação, você é uma pessoa que tem dons e talentos profissionais que podem tirar alguém da miséria. E tudo que Deus quer saber é: cadê o seu você? Você. Cadê aquela pessoa que você vai dizer: foi você a razão pela qual eu passei tudo que eu passei? Cadê o seu você? É um português feio, mas é o que eu preciso te entregar. Cadê o seu você? Cadê? Quais são as pessoas que você pode olhar que são além da sua família? Aquelas que você fala: Deus me deu vida e passou eu pelo momento mais difícil, para que por causa delas, olha, foi por causa de vocês que eu chorei, para que eu pudesse saber o que fazer, o que realizar e te dar uma direção agora. Foi por você.